Atenção, gravando. Olá, obrigado pelo carinho da sua audiência. O Direto ao Ponto já está no ar. Nesta edição, homem luta por remédio após 42 paradas cardíacas. Sorocaba perdeu 4.500 vagas formais. Sindicato dos Servidores Municipais é investigado por superfaturamento. Aqui nos estúdios do Direto ao Ponto, nós estaremos conversando com o presidente do Sindicato dos Servidores de Sorocaba. Falta de comunicação em tempo real deixa prédios públicos vulneráveis e Panunzio anuncia medida contra a crise. Na nossa tribuna de formadores de opinião, Dr. Anselmo Bastos, advogado e especialista em direito do consumidor, e Dr. Luiz Henrique Ferraz, advogado secretário da 24ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. Anselmo, satisfação imensa tê-lo conosco aqui no Direto ao Ponto. Eu que agradeço, Oliveira, mais uma vez a oportunidade de poder estar participando do programa Direto ao Ponto. Doutor Luiz Henrique, satisfação, doutor? Eu que tenho a maior satisfação, a honra e a alegria de estar aqui com todos vocês. Em meio à crise econômica, política e de confiança que atinge todo o Brasil, o prefeito Antônio Carlos Panunzio anunciou medidas de forçar para reduzir gastos e aumentar a arrecadação de tributos em Sorocaba. O objetivo é atingir uma combinação de economia e corte no valor total de 210 milhões, valor identificado há 2 meses. Como as medidas já resultaram em economia de quase 53 milhões de reais, faltam 157 milhões para fechar a conta. O orçamento de 2015, aprovado pela Câmara no ano passado, é de 1.822 bilhão, mas a previsão de arrecadação em razão da crise econômica no país caiu atualmente 1 bilhão e 700 milhões de reais, uma diferença de 122 milhões. Doutor Anselmo, como vê essa iniciativa do prefeito Antônio Carlos Panunzio? A iniciativa é boa, Oliveira. Acho que deveria começar cortando pelo salário dele, dos secretários, enfim, dos cargos comissionados. Agora, a iniciativa é boa. Acho que economizar sempre é bom, né? Não tirando das necessidades básicas da cidade, esperamos aí que realmente consiga aí dar uma enxugada, né, Oliveira? Doutor, eu tenho que fazer essa colocação porque automaticamente nós temos o nosso telespectador e há várias linhas de pensamento. E quando a gente fala, tem que começar a cortar pelo salário do prefeito, não é, me desculpe, uma colocação demagógica? Sim, justamente, até pelo telespectador entenda com a maneira que eu quis colocar, realmente demagógica, porque sempre é a população que sofre. É o corte nisso, é o corte naquilo. Então, quer dizer, eu acho que teria que... o exemplo cortando ali pela própria... aonde incha, né? Na própria carne. Isso, na própria carne. Seria um exemplo, né? É realmente demagógica esta minha colocação. Ou provocativa. Não, provocativa não. Acho que, viu, se provocativa surtisse efeito, seria ótimo, né? Nós teríamos um resultado prático realmente daquilo que os cofres públicos precisam. O senhor vai ser mais diplomático no seu comentário ou também vai nessa linha no fígado, o doutor Luiz Henrique Ferraz? Olha, essa medida que o doutor Anselmo falou de cortar de cortar o salário do prefeito, do vice, dos secretários, foi adotada em Tietê, então é perfeitamente possível, né? Logicamente que todos devem contribuir, né? E o prefeito podia dar a sua contribuição também tomando essa medida. Agora, é sabido que o país passa por um momento difícil, né? Em que medidas do executivo têm que ser tomadas. No âmbito municipal, o Panunzio está tomando as medidas. Agora, como é que fica a questão das horas extras? Ele fala que possivelmente corta as horas extras. Isso significa não necessariamente que prestação de serviço público a população vai diminuir a quantidade e a qualidade. Então, mais uma vez, a população, o cidadão vai pagar pela, talvez, má administração. Porque dinheiro tem, a gente observa os dados aí, a economia
mesmo capenga, em Sorocaba tem um orçamento que permite essas adequações. Vamos no ping-pong aqui, doutor Anselmo, para vocês poderem analisar rapidamente aqui, a gente passar pelas medidas. A Prefeitura irá protestar em cartório os grandes devedores de tributos, doutor Anselmo. Aí acho que é uma medida realmente eficaz, né? Porque aí você trava a vida da pessoa. Por quê? Os tributos ficam ali por muitos anos, aí até ajuizar uma execução fiscal, enfim. Aí acho que traz agilidade e trará esses recursos parados para os cofres da Prefeitura, Oliveira. Criação de um cadastro informativo municipal CADIM, doutor Luiz. Isso é importante, é uma forma como o Serasa e outros bancos de proteção de crédito, que a Prefeitura vai inserir o nome dos devedores. Eu acho que isso é importante, todos os órgãos, tanto do governo federal e estadual, tomam essa medida. O prefeito pretende lançar em setembro um programa de recadastramento que prevê desconto de 5% no IPTU de 2016 para os proprietários de imóveis que aderirem e que estiverem em dia com a Prefeitura, doutor Anselmo. Acho que é importante, né, essa questão do desconto, até para você motivar as pessoas a pagarem em dia. O bom pagador terá um desconto e com certeza vai economizar, né? Corte de horas extras dos servidores, se isso for necessário. Opa, acho que pega naquilo que disse o doutor Anselmo. Quem é o servidor número 1? É o prefeito. Sem dúvida alguma. O prefeito, os secretários, os cargos comissionados. Agora, falando em corte, nós tivemos aí um tempo atrás o fechamento dos centros esportivos, Oliveira. Vocês se recordam dessa medida? Quer dizer, os pais trabalham durante a semana, precisa levar seus filhos ao final de semana, não poderia porque o centro esportivo fechado, porque ele não quer pagar hora extra. Mas o prefeito não faz hora extra, então nós não entra naquela questão. O doutor Anselmo colocou no salário, doutor Luiz, né? Sim. O que eu falei do corte das horas extras dos funcionários, e esses sim prestam serviço. O prefeito entre aspas, embora eleito, exerce um cargo em comissão, e normalmente na iniciativa privada, aquele que exerce cargo em comissão não recebe por horas extras e tem que trabalhar mesmo, essa é a opção dele, né? Definindo, doutor Anselmo, essas medidas. Se realmente forem efetivas e, como eu disse no início, não prejudique o serviço básico, a prestação de serviço essencial, válidas. Do contrário, vai ficar meramente querendo colocar situações aí perante os munícipes de que realmente não vai acontecer na prática, Oliveira. A sua definição, doutor Luiz? Olha, o prefeito devia evitar, então, o projeto de lei que foi aprovado, criou inúmeros cargos comissionados com o salário aí de em torno de R$8 mil, né? Vários jovens ocupando esses cargos de uma forma de apadrinhamento político, a realidade é essa, que gerou um impacto grande na folha, né? Mesmo porque funcionários de carreira que recebem o salário foram deslocados, voltaram e esses cargos. Então, é meio que ambígua essa situação de tomada de decisão de cortar gasto, mesmo porque inchou a máquina, no caso em Sorocaba. Infovia parcial deixa prédios municipais sem proteção. A falta de comunicação em tempo real entre os sistemas de segurança e a Guarda Civil Municipal tem tornado os prédios públicos de Sorocaba vulnerável à ação de vândalos e criminosos que conseguem fugir antes da chegada da corporação. Somente no último fim de semana prolongado, 7 unidades entre escolas, creches e postos de saúde sofreram vandalismos ou pequenos furtos, de acordo com dados da GCM. Doutor Luiz Henrique, como vê essa questão? É extremamente preocupante por conta que essas unidades, creche, postos de saúde, prestam um serviço essencial e relevante à sociedade. E por uma falta de gestão, de tomada de decisão na contratação do serviço, nós temos esse problema de falta de tempo de monitoramento em tempo real. Então nós temos que cobrar, né, da GCM e também do governo Panunzio para que monitore em tempo real e possa se punir e coibir até esses pequenos furtos. São pequenos, mas causam prejuízo a toda a população. A informação é que o problema acontece porque a rede de fibra ótica da Infovia, responsável pela transmissão instantânea das câmeras de vídeo monitoramento, ainda não foi totalmente concluída na cidade. Dos 390 quilômetros que compõem a rede, faltam 120 para serem instalados. Enquanto isso, doutor Anselmo... Eu acho que se você não consegue monitorar em tempo real, Oliveira,
Não tem. Você precisa pegar ali no flagrante, na hora que está acontecendo. Então, arrombando a escola, o posto de saúde, entendeu? Como o doutor Luiz Henrique disse, são serviços essenciais, que tem que ser monitorado ali 24 horas. Agora, você falou 390 quilômetros de fibra ótica. Já existe, então, mais da metade. Sim. Né? E essa metade não consegue monitorar, quer dizer, precisa, então, ter todo esse cabeamento aí, não sei como funciona, para daí ter em tempo real. Se não tem um monitoramento em tempo real, Oliveira, de nada adianta. O que vai adiantar se tem uma pessoa lá monitorando se não está em tempo real? Doutor Luiz, doutor Anselmo, por que essas coisas acontecem? O serviço público, ele demonstra tanta ineficiência na implantação de um sistema? Eu penso que é a falta de qualificação ou, às vezes, má fé na licitação para contratação de determinado profissional. Mas vale lembrar que neste caso aqui não houve a licitação, foi desenvolvido pelos próprios servidores públicos, né? Mas a gente, daí tem todo um processo de licitação, aí sim, de compras, de material e tudo mais. Daí é um processo um pouco mais demorado, pode cair nessa questão que o doutor coloca, né, doutor Luiz? Sem dúvida, se foi desenvolvido aí pelos próprios funcionários, devia ter uma capacitação maior para evitar. Gastou-se valores, né? Gastaram-se, às vezes, essa questão de fibra ótica não é barata, né? Para a questão de eficiência, praticamente nada, né? Nulo. Então, acho que tem que responsabilizar quem fez esses projetos aí e interligar o quanto antes. Doutor Anselmo. Agora, houve gasto com equipamentos. Agora, você põe para operar uma central de que não monitora? Lamentável, né? Definindo essa questão em termos de a prefeitura, o que a gente percebe é que há necessidade efetiva se o projeto não está na sua eficiência total em função da não conclusão, existe um gestor. Começa pelo secretário, chega ao prefeito. Se o prefeito deu todos os recursos necessários, todas as ferramentas necessárias para que o sistema fosse implantado e o sistema não chegou ainda, cabe ao prefeito fazer essa cobrança. Da mesma maneira também que vice-versa, o secretário pode estar aguardando um aval do Poder Executivo para colocar em prática essa questão, né, doutor Luiz? Pode ser, a gente não sabe, só sabe que os furtos estão ocorrendo. Tem que tomar uma medida urgente, né? O secretário de Segurança Comunitária lá e mais as outras secretarias envolvidas e coibir, né? Por conta que as polícias estão trabalhando com essa questão de inteligência e o vídeo monitoramento é mais uma ferramenta, né, para coibir a marginalidade de praticar esses furtos, esses roubos e até às vezes homicídios. Fechando essa questão, só uma coisa que me preocupa, o sistema de vídeo monitoramento da Guarda Municipal, segundo especialistas, hoje o investimento é de quase 2 milhões de reais. Sabe onde ele está instalado? Num prédio alugado pela Prefeitura de Sorocaba. E daí? O Direto ao Ponto vai para o intervalo e volta na sequência conversando com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, falando sobre o Sindicato dos Servidores que é investigado por superfaturamento de contratos. O Direto ao Ponto vai para o intervalo e volta já. Artes gráficas, comunicação visual, brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Rua Atanásio Soares, 2856. Telefone 3346-8724. A lente é a força da câmera reflex digital. Canon EOS. Canon. Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis, inovação em segurança.
Se você teve catapora, você pode desenvolver zoster, independente do seu estado de saúde. Quem teve catapora tem o vírus. Zoster é uma doença que pode causar bolhas e dor intensa. Para algumas pessoas, a dor pode durar meses e dificultar até atividades cotidianas, como tomar banho, se vestir ou secar o cabelo. Seu risco aumenta à medida que você fica mais velho. Cerca de 70% das pessoas que desenvolvem zoster têm mais de 50 anos. Fale com o seu médico. Entenda o zoster. Totalmente voltado ao mercado imobiliário, o TV Imóveis é focado em levar oportunidades de negócios dos mais variados empreendimentos, a fim de garantir a comunicação direta entre empreendedor e consumidor. O programa conta também com entrevistas de profissionais, dicas e notícias atualizadas do mercado imobiliário. TV Imóveis, aqui na TVR. Aqui é a enfermaria, está sempre cheia de gente cuidando de nós. Esse é o meu quarto, aqui que eu fico, leio, assisto TV e faço lição de escola. Aqui é quimioterapia, a mamãe fica junto comigo quando eu faço o tratamento. Graças à ajuda de pessoas como você, o GEPASS está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude. Ligue. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Automais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. De volta com Direto ao Ponto, debatendo os principais assuntos de Sorocaba e toda a região. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais é investigado por superfaturamento de contratos. A Promotoria de Justiça Criminal de Sorocaba, através do promotor Gustavo dos Reis Gazola, da 2ª Promotoria de Justiça de Sorocaba, determinou ao delegado seccional de polícia, Marcelo Carriel, a instauração de um inquérito policial para investigar denúncias de eventual superfaturamento em contratos de prestação de serviços realizados na atual gestão do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, que tomou posse em janeiro deste ano. Além disso, o MP, o Ministério Público, solicitou a apuração de supostas práticas de nepotismo dentro do sindicato, envolvendo servidores de cargos de chefia, como coordenadores e diretores, o que é proibido pelo estatuto que rege o funcionalismo público municipal. Paralelamente, há outra investigação do Ministério Público na esfera civil pelas mesmas acusações, neste caso por improbidade administrativa dos envolvidos. Para conversar sobre este assunto, recebemos aqui, no Direto ao Ponto, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, Salatiel Egezel. Satisfação imensa, Salatiel, tê-lo conosco. É lógico que num momento delicado, mas importante, porque é o espaço para você prestar contas, não só aos servidores, mas toda a população de Sorocaba. Oliveira, eu que agradeço ao convite, a presença, a oportunidade de poder, pela primeira vez, estar explicando o que está acontecendo em relação a essas notícias. Nós que agradecemos. E aí, o Sindicato dos Servidores é investigado por superfaturamento em contratos. Qual a sua justificativa? Como você vê essa decisão, essa iniciativa da Promotoria de Justiça Criminal de Sorocaba? Não tem nenhum problema que se investigue, porque nós não temos nenhuma dessas acusações elas se efetivaram ou se efetivam na prática, tá? Eu só queria dizer, é importante ressaltar, Oliveira, que o sindicato, ele não está solto, ele está dentro de um contexto político, tá? E o nosso sindicato, em 6 meses, conseguiu efetivamente 18 ações, 18 conquistas em favor do servidor, em 6 meses de atuação. Então, óbvio que um sindicato com uma atuação como essa acaba sendo mira para os opositores, tá? Segundo ponto, às vezes as pessoas me perguntam, poxa, mas 6 meses já tem problema no sindicato? Poderia ser 1 dia, 2 ou 3. A nossa linha ideológica de sindicalismo é não esconder poeira embaixo do tapete. Tá certo? A gente corta na própria carne, como se diz. Salatiel, em relação à gestão anterior, você
pega o sindicato, assume o sindicato, encaixa com 3 milhões de reais, confirma? Confirma e o dinheiro permanece. O dinheiro permanece? Permanece, porque nós temos muitas coisas a fazer no segundo semestre, inclusive uma delas é concluir a sede do sindicato, então nós estamos com um caixa extremamente positivo, o dinheiro permanece aplicado, estamos pagando mensalmente as obras, não temos nenhuma conta atrasada, nenhuma dívida suspensa. Por que houve a exoneração do cargo do diretor executivo, do diretor financeiro? Pois é, porque ele tem uma súmula para cumprir e não cumpriu, né? Então nós pudemos identificar no último mês, depósito do dinheiro do... Então vamos lá, pontuar. Que você vai lá, pontuando na câmera 3. Nós tivemos 2 depósitos no valor de R$ 1.700 e R$ 1.500 na conta dele, dinheiro do sindicato. Conta particular? Na conta particular dele. Ok. E depois de 15 dias ele transferiu para o sindicato. Tá? Ele retirou um cartão corporativo do banco sem autorização do presidente. Tá certo? Isso tudo comprovado. Ok. Tá? Com esse cartão corporativo fez saques de formas desnecessárias para comprar coisas das quais a gente poderia faturar. Retirou os documentos do sindicato, inclusive tive que fazer um boletim de ocorrência, porque ele retirou documentos contábeis do sindicato por mais de 20 dias, sem autorização de ninguém. Tá certo? Tentou fechar um contrato de R$15 mil de produtos de informática, só não se concluiu porque não tinha contrato, eu não assinei e não permitiu o pagamento. Faltou mais alguma coisa? E aí vai, como por exemplo, hoje eu fui na Nextel e estamos com uma dívida lá de R$10 mil de fatura, que eu não sabia porque a fatura era entregue no e-mail pessoal dele, né? Ok? Então são algumas questões que... Esses são alguns pontos, além de ofensas verbais... Mas esse diretor financeiro é o diretor que vocês se compuseram para assumir, ou seja, faz parte da sua diretoria. Perfeito. Como foi composta essa diretoria? Oliveira, a gente vem nessa caminhada já há 1 ano e meio, construindo essa chapa, tá certo? E o diretor financeiro, assim como os outros, também participou de todo o trabalho, porém... nós não tínhamos com ele a experiência de diretor financeiro. Qual é o rombo hoje no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais? Eu não posso dizer para você qual é o rombo financeiro. Você pediu uma auditoria? Pedi uma auditoria, nós vamos fazer uma auditoria das contas, sim, tá certo? O que tiver faltando vai ter que ser reposto, né? Vamos abrir processo criminal contra isso, tá certo? Para que de forma alguma o sindicato seja lesado. Na nossa tribuna de formadores de opinião, Dr. Anselmo Bastos, advogado, e Dr. Luiz Henrique Ferraz. Começa com o Dr. Luiz Henrique Ferraz a pergunta. Salatiel, doutor. Essa auditoria ela versa sobre esse primeiro semestre de 2015 e da gestão passada ou não? Sim, nós, a princípio, nós já tínhamos a intenção de fazer a auditoria das gestões passadas e... Diante desse caso ocorrido lá no sindicato, vamos fazer sim das nossas contas também. Aliás, doutor Ferraz, é uma proposta de uma alteração de estatuto que a gente pretende fazer futuramente, que seja feito anualmente uma auditoria nas contas do sindicato. Mas aí já é um outro agravante. Vocês levantaram, as contas da diretoria anterior foram aprovadas recentemente. Mesmo assim, vocês não sentem segurança? Então, pelos estudos que nós estamos fazendo recentemente, até porque eles ficaram 20 anos lá no poder, então, nos últimos meses que a gente começou a olhar as documentações do passado e tudo mais, existem algumas questões as quais não estão muito claras. Você pode pontuar? No momento não, porque está em investigação. Doutor Luiz, pode dar sequência. Sim, em relação ao diretor financeiro, que é o Manuel, você atribui a que essa denúncia? É uma retaliação pelo fato de você ter demitido? O que está por trás disso? O que está por trás disso é retaliação, não é? E interesses políticos, né? Que interesses políticos seriam esses? Olha, Oliveira, como eu disse no início, o sindicato ele está dentro o sindicato está dentro de uma sociedade, né? Então o sindicato antes a gente observava não tinha uma ação efetiva dentro do servidor e dentro da comunidade. Mas é a sua própria diretoria, nós não estamos falando de uma diretoria passada, nós estamos falando da sua diretoria. Mas Oliveira, existe em qualquer lugar, qualquer partido político, qualquer sindicato, divergências ideológicas, tá certo? Que não foi o motivo que levou à saída dele. O motivo da saída dele foi incompetência na administração do dinheiro do sindicato. Okay. Tá? Mas a retaliação que nós estamos vendo no jornal tem um caráter político. Doutor Anselmo, sua pergunta. Salatiel, e com relação à questão do nepotismo dentro do sindicato?
ok, nós não temos nenhum funcionário no sindicato que seja parente de qualquer diretor. Tá? Isso não existe. Essas questões todas que foi levado para o jornal, o Manuel apresentou na defesa dele. Então foi montado um processo administrativo para que ele se defendesse. Ao se defender, ele não se defendeu das acusações, essas que eu trouxe. Ele tentou criar fatos em cima da diretoria atual. Tá certo? E isso já foi respondido, já foi mostrado que essas questões publicadas na mídia não são verdadeiras, tá? Mas ele foi levado para a mídia justamente para ter a questão política. Doutor Luiz? Inclusive, no dia de hoje, o senhor soltou uma nota, né, que fala dessas questões e que rebate ponto a ponto essas inverdades que o senhor está se referindo. Qual a maior inverdade aí? Todos que foram ditos são verdades. Nós não temos contratos superfaturados, não temos contratos, nós temos prestadores de serviços onde todos prestam os serviços, todos estão lá para qualquer um ver, tá certo? Não há nepotismo, não é? Não há salário, nenhum salário é pago para diretor financeiro, entendeu? Então foram questões jogadas, não é? Justamente para manchar esse avanço do sindicato. Repito, primeiro semestre, 18 ações concretas em favor do servidor e temos um plano de 15 ações para o segundo semestre. Doutor Anselmo, alguma pergunta? Com relação, quais os valores? Você tem apuração dos valores que foram aí supostamente desviados, transferidos, Salatiel? Então, o que eu disse para você, depósito bancário foi um de 1.800 e 1.500, mas o importante não é o valor, é a operação que foi feita, tá certo? Então, eu não posso dizer que o diretor financeiro desviou dinheiro do sindicato. Isso eu não posso dizer. Isso só a auditoria vai nos apresentar. E hoje, quem está respondendo pela parte financeira do sindicato com o afastamento desse diretor? Sim, é importante dizer que o diretor financeiro, ele anuncia que ele renunciou. Na verdade, ele perdeu o mandato, tá? Ele perdeu o mandato nos 2 colegiados e em seguida ele fez a renúncia. Nós temos nomeado hoje o Ricardo Chagas, que é nosso diretor financeiro. Salatiel, qual é a decisão que você acaba de receber neste momento da Justiça de Sorocaba? Então, Oliveira, até antes de entrar aqui no estúdio, eu recebi uma informação do meu advogado dizendo que o promotor público, Dr. Orlando Bastos, não viu legitimidade nesse pedido de investigação ao sindicato. Civil, e indeferiu o pedido, né? Prossegue o criminal por enquanto. Não fomos ainda notificados sobre ele. Não houve nem a notificação? Não, o sindicato não foi notificado de nada. O que nós estamos sabendo é pela imprensa. O que você tem conhecimento é apenas o civil. Só o civil. Esse é a notificação. E não recebemos nenhuma notificação ainda. Ok. Doutor Luiz Henrique, fechando. Esse já é um ponto positivo para o sindicato por conta. Se o MP não viu nenhum indício de irregularidade, de ato ilícito ou improbidade, ele arquivou, tudo indica que arquivou. Agora, essa questão criminal, pelo que a imprensa, os jornais, a televisão disse, vai ser apurado na polícia e lá vai ter condições de se averiguar essas denúncias. Salatiel, na câmera 3, não é muito cedo, menos de 6 meses, ou 6 meses, 5, 6 meses, após assumir a presidência do sindicato para tantas denúncias? Não é cedo não. Quer dizer, não existe tempo para isso, Oliveira. Não existe tempo. O que a gente vê normalmente é as pessoas esconderem as corrupções nas suas esferas. A nossa proposta é, seja quem for, seja o tempo que for, nós vamos denunciar, tirar do sindicato, porque o sindicato é do servidor e o dinheiro é do servidor. Obrigado, Salatiel Egesel, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Sorocaba, que comparece ao Direto ao Ponto, onde fala sobre as denúncias, onde o Sindicato dos Servidores é investigado por superfaturamento em contratos. Na Justiça Civil, acaba de receber a informação que houve o indeferimento pelo promotor Dr. Orlando Bastos e prossegue ainda aguardando, inclusive, uma notificação por parte da Justiça Criminal. O Direto ao Ponto vai para o intervalo e volta já. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições.
o seu programa de automóveis aqui na TVR. Aqui é a enfermaria, tô sempre cheia de gente cuidando de nós. Esse é o meu quarto, aqui que eu fico, leio, assisto TV e faço lição de escola. Aqui é quimioterapia, a mamãe fica junto comigo quando eu faço tratamento. Graças à ajuda de pessoas como você, o GEPASS está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude. Ligue. Totalmente voltado ao mercado imobiliário, o TV Imóveis é focado em levar oportunidades de negócios dos mais variados empreendimentos, a fim de garantir a comunicação direta entre empreendedor e consumidor. O programa conta também com entrevistas de profissionais, dicas e notícias atualizadas do mercado imobiliário. TV Imóveis, aqui na TVR. Se você teve catapora, você pode desenvolver zoster, independente do seu estado de saúde. Quem teve catapora tem o vírus. Zoster é uma doença que pode causar bolhas e dor intensa. Para algumas pessoas, a dor pode durar meses e dificultar até atividades cotidianas, como tomar banho, se vestir ou secar o cabelo. Seu risco aumenta à medida que você fica mais velho. Cerca de 70% das pessoas que desenvolvem zoster têm mais de 50 anos. Fale com o seu médico. Entenda o zoster. Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis, inovação em segurança. A lente é a força da câmera reflex digital. Canon EOS. Canon. Artes gráficas, comunicação visual, brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Rua Atanásio Soares, 2856. Telefone 3346-8724. De volta com Direto ao Ponto, debatendo os principais assuntos de Sorocaba e região. Na nossa tribuna de formadores de opinião, Dr. Anselmo Basta, advogado especialista em Direito do Consumidor. Dr. Luiz Henrique Ferraz, advogado, secretário da 24ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Homem que teve 42 paradas cardíacas em um dia luta por remédio. Wallace Andrade da Silva, 26 anos, morador de Votorantim, que sofre de uma doença rara que pode causar um tipo de morte súbita, luta na justiça para que o Estado de São Paulo forneça o remédio para seu tratamento. Ele é portador da síndrome de Brugada, que causa fortes arritmias no coração. A ordem para que para que o medicamento seja fornecido ao paciente foi expedida pela Justiça em abril e, apesar de multa diária, não vem sendo cumprida pela Secretaria de Saúde. Em nota, o governo afirma não encontrar fornecedores do remédio. Doutor Anselmo, o doutor tem acompanhado essa questão e em que situação nós estamos na atualidade em relação a esta questão? Oliveira, na última quarta-feira, o juiz deu uma última ordem em face desta justificativa do governo do Estado de São Paulo, dizendo de que não encontra fornecedor para o remédio. O juiz, no seu despacho, diz: não é plausível a alegação, né, do Estado de São Paulo, sendo que forneça
o medicamento imediatamente, sob pena de multa diária de R$100, mais o crime de desobediência e improbidade administrativa. Foi publicada essa decisão no Diário Oficial na última sexta-feira. Até hoje ainda não houve manifestação por parte do Estado para cumprimento desta decisão, Oliveira. Doutor Luiz Henrique Ferraz, como vê essa questão? É mais um caso, né, doutor, lamentavelmente, que a gente vê passar pela nossa tribuna de informação e que nós acompanhamos, em que a pessoa precisa, e um caso que você vê de extrema gravidade, né, de repercussão nacional, e parece que não sensibiliza o governador, o governo não sensibiliza. Isso, né? Porque nosso governador é médico, né, Oliveira? Uhum. Talvez ele não saiba dessa questão. Eu quero acreditar que só agora ele vai começar a saber, tomar conhecimento, apesar que não era esse o caminho. As coisas não precisavam do governador saber, pelo menos no meu entendimento, não sei se era concordância do doutor Luiz. Acho que as coisas tinham que funcionar de forma normal e prática para todo cidadão, doutor. Olha, a questão do governador saber, nós temos que ter um pouco de cuidado, porque as demandas são inúmeras no Estado, né? Talvez por uma questão de repercussão e o fato de uma pessoa morrer, talvez chegou ao conhecimento dele. Mas o responsável aqui, direto da ordem judicial, é o diretor regional de saúde, a DRS, que fica em frente à rodoviária de Sorocaba. Esse sim tem que ser intimado da decisão e responder pelo crime de desobediência, porque a medicação existe, tem fornecedor e o valor não é caro, em torno de R$400. Então, estão esperando o Wallace morrer? Que isso? É um absurdo. Tem ordem judicial, tem laudo médico, tem todo o histórico que ele passou por essas 42 paradas cardíacas e pode a qualquer momento falecer. Então, nós não podemos coadunar com essa situação. Temos que responsabilizar o diretor regional de saúde para que ele seja intimado a cumprir em 24 horas. E além do que, o Wallace é uma pessoa jovem, 26 anos, tem a vida toda pela frente. Nós não podemos, por conta de meios burocráticos, por falta de empenho de alguém, deixar de fornecer esse medicamento. Lembrando que tem a ordem judicial. Só que a gente fala do Wallace, assim como o Wallace, nós temos aquela garotinha também nos Estados Unidos. Sofia, olha o sofrimento para você conseguir um tratamento, né, para a Sofia. Mas isso, lamentavelmente, doutor Luiz e doutor Anselmo, que a gente vê no dia a dia, é falta de uma política de saúde séria nesse país. Os políticos parece que a gente não tem, né, essa política, que essas coisas deveriam funcionar de forma prática, assim como a própria Constituição fala, que todos são iguais perante a lei, mas essa igualdade a gente não vê na prática. Enquanto nós estamos falando aqui, doutor Luiz, nós devemos ter aí nas filas Wallaces e Sofias sofrendo por falta de uma política que nós estamos aqui cobrando no dia a dia. E os desvios e desmandos ocorrendo aí no hospital regional, o famoso CHS, né? Nós tivemos uma operação deflagrada pelo GAECO, junto com a Polícia Civil, e poucas pessoas foram punidas, né? Ou melhor, nem foram punidas, e nós observamos ano após ano troca de diretor, e esses cargos são todos de indicação do governo do estado, e os deputados do PSDB aqui de Sorocaba e região que fazem essas indicações, então são responsáveis também por essa questão do caos na saúde, que não se consegue, mesmo com ordem judicial, fornecer uma medicação que custa R$400 e que pode salvar a vida de uma pessoa. Doutor Anselmo, fechando essa questão, quais são os próximos passos que o senhor tem informação a respeito do trâmite dessa questão? Os próximos passos já está aí a última decisão dada pelo juiz da Fazenda Pública de Sorocaba. O próximo passo pelo não cumprimento, doutor Luiz tem aqui mais experiência que eu, seria a decretação da prisão, né, doutor? Porque não tem outra maneira, Oliveira. Ou então o bloqueio das contas do Estado, como eu já solicitei, e não foi deferido pelo juiz. Quem é o juiz? José Eduardo Marcondes Machado, juiz da Vara da Fazenda Pública. Pode provocar aí uma prisão do Sem dúvida, é muito comum os juízes decretarem no ofício que sob pena do crime de responsabilidade de não fazer, né, de desobediência daquela ordem judicial. E pelo que nós estamos vendo, a DRS, o diretor, não está cumprindo. Então,
Se há uma ordem judicial, ele tem que cumprir. Se não cumpriu, tem que prender. Eu não vejo de outra forma. Mesmo porque, Oliveira, Anselmo e telespectador, nós estamos falando de uma vida, de uma morte que está anunciada. A verdade é. Aliás, nesse momento não tem segundo tempo, não tem 10 minutos. Né? Tem que cumprir essa decisão e fornecer essa medicação. Qual a informação, doutor Luiz? Uma outra questão, Oliveira Júnior. Estou aqui em minhas mãos com uma decisão judicial do Juizado Especial Federal de Sorocaba, aonde o juiz indeferiu aqui, doutor Luiz Oliveira. Indeferiu? A ordem indeferiu, dizendo de que o Wallace está apto. Está apto. Quem? Está apto a trabalhar. Quem fez isso? O juiz de Sorocaba indeferiu a tutela, dizendo de que... Mas que juiz? O juiz aqui de Sorocaba. O juiz aqui em sua decisão, Marcelo Leles de Aguiar, dizendo, está aqui, está aqui o despacho. Que o Wallace está apto a trabalhar. Está apto a trabalhar e desenvolver as suas atividades normais. Ok, doutor Luiz. São dois processos distintos. Né? Um que tramita na vara da Fazenda Pública, que é para o Estado de São Paulo fornecer a medicação ao Wallace. Isso já foi deferido. A outra questão que o doutor Anselmo trabalha muito bem nessa área, tem feito, ingressou também na Justiça Federal, que é essa decisão que ele está falando, para que o Wallace não volte a trabalhar, por conta que receba o seu auxílio-doença, porque não está em condições de exercer a sua profissão. E é lógico, uma pessoa que sofre dessa síndrome e teve 42 paradas cardíacas, não tem condição de exercer o seu trabalho e, para finalizar, se não toma medicação, mais ainda que não tem condição de exercer sua profissão. Doutor Anselmo. Oliveira, de que maneira esse rapaz vai trabalhar se ele não tem o remédio e corre o risco de morrer a qualquer momento? Ele é açougueiro, não tem condições mínimas. E mesmo assim, o Juizado Especial de Sorocaba está dizendo que ele está apto a trabalhar. O nível de emprego em Sorocaba sofreu queda de 0,31% em junho, conforme números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, CAGED, divulgados recentemente. Foram contabilizados no período 8.700 contratações para um total de 9.300 demissões, saldo de 630 vagas a menos. A construção civil foi o setor mais afetado, com 854 demissões e apenas 503 contratações, variação de uma queda de 3,55%. Pela ordem aparecem a indústria de transformação com queda de 0,46%, o comércio com 0,26% e serviços com 0,15%. 3.500 demitidos e 3.400 contratados. Portanto, Sorocaba perde 4.500 vagas formais. Doutor Luiz. Preocupante, né? O emprego é que dá dignidade ao pai, à mãe de família, né? E também o primeiro emprego que o adolescente busca, né? Que tira ele, às vezes, do crime organizado, da possibilidade do tráfico de droga e tudo mais. Então, nós temos aqui em Sorocaba um parque industrial imenso, prestação de serviços, e observamos que isso vem caindo mês a mês. Eu espero que a economia se restabeleça e essas vagas voltem a serem abertas para que a população não sofra mais com essa penalidade que é o desemprego. Essa recuperação no mercado, o doutor Anselmo acredita que ela poderá vir logo, doutor Anselmo? É isso que esperamos e acreditamos, né? E expectativa, mas expectativa, há uma temeridade em relação a isso. Que aí agora entramos aí no mês de agosto, setembro, os aposentados comecem aí a receber 13º, chegando no final de ano aí esperamos que o comércio, a prestação de serviço volte a contratar, porque hoje está numa situação delicada aqui, falando de Sorocaba e região. A verdade é o Brasil, doutor Luiz, sua posição em relação a essa questão, definindo. Olha, o Brasil inteiro está sofrendo. Eu tenho dito que alguns segmentos estão sofrendo mais que outros, né? E outros segmentos estão crescendo nesse momento de crise. Então nós temos que analisar com bastante imparcialidade, ver a gravidade do momento, né? E tomar medidas que assegurem o crescimento, que assegurem a economia e que a gente passe logo por esse período de instabilidade. Eu acredito que a crise política é muito grande em Brasília. Isso aí também está gerando todo esse desacerto na economia. Doutor Luiz, obrigado pela sua presença no Direto ao Ponto. Doutor Anselmo Bastos também conosco na nossa tribuna. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até a próxima edição do Direto ao Ponto. Até lá!